E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! Você achou aí? Amém? Lucas 10, 38 diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se você puder, feche seus olhos. Pai, nós estamos nessa noite, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, Deus. E nessa noite, Senhor, falaremos sobre algo muito importante, que são as escolhas que fazemos nessa vida. Por isso, Deus, nós pedimos para que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos receber a Tua palavra que é luz, Senhor, para os nossos caminhos, a Tua palavra que é o norte da nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, não nos deixe sair desse lugar, Pai, com os mesmos conceitos, não nos deixe sair desse lugar, Senhor, da mesma forma, que a Tua palavra possa nos transformar nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Nós vamos falar nessa noite, durante todo esse mês, serão 3 episódios, nós vamos falar sobre escolhas. E por que é muito importante a gente falar sobre escolhas? Porque a vida, ela é feita de escolhas. A minha vida, a sua vida, nós fazemos escolhas todos os dias, todos os momentos, a todas as horas. Você só está nesse culto hoje e agora porque você escolheu vir para cá. Amém? Você veio pela sua própria vontade? Ou alguém te trouxe amarrado? Tem alguém amarrado aí, não? Não? Você veio pela sua própria vontade, então? Alguns vieram meio chutado, outros meio empurrado, né? Outros meio arrastado, mas ninguém veio amarrado, né? Tem alguém aqui que está refém, não? Que a gente já chama a polícia agora, a gente já resolve isso. Estamos todos reféns da presença do Espírito, amém? Não conseguimos sair deste lugar. Mas, por que eu estou falando isso para você? Porque a nossa vida é feita de escolhas. E tudo que a gente faz são escolhas que tomamos. Então, o cabelo que você tem, você escolheu ter ele. Senão você poderia raspar, você poderia deixar crescer, você poderia cortar, mas você decidiu deixar ele do jeito que está. O relacionamento que você tem, se você está casado, se você está solteiro, se você está namorando. O solteiro nem sempre é uma escolha dele, às vezes é a escolha dos outros, né? Mas são escolhas, alguém escolheu, né? Então é muito importante você saber disso, que a nossa vida é feita de escolhas. Mas uma coisa muito importante para falar sobre escolhas é que se você não escolher, alguém vai escolher por você. Você pode gravar isso na sua cabeça: se eu não escolher, alguém vai escolher por mim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque na vida nós precisamos escolher. Porém, na maioria das vezes, nós deixamos para que os outros escolham por nós. E aí, às vezes, a gente faz aquela oração meio hipócrita, dizendo: Deus, que seja feita a Tua vontade na minha vida. E eu imagino Deus pensando: mas qual é a sua vontade para a sua vida? Porque uma coisa é fato, a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável, ela é soberana, e provavelmente você já ouviu 1000 palavras falando sobre isso. Mas e a sua vontade para a sua vida? Para onde você está indo? O que você quer fazer? Quem você quer ser? Qual é a sua vontade? Porque uma coisa eu sei, que a vontade de Deus para a minha vida, ela é absoluta. Mas eu também sei que Deus precisa saber qual é a minha vontade. E então eu oro dizendo: Deus, eu não oro dizendo: Deus, que seja feita a sua vontade. Sabe aquele cara que fala: não, pode escolher qualquer coisa porque ele não sabe o que escolhe. Eu oro assim: Deus, a minha vontade é isso aqui. E se a minha vontade está alinhada com a Tua, que nós possamos entrar em um acordo. Mas contudo, como Cristo disse, que seja feita a Tua vontade e não a minha. Quando Jesus diz isso, Ele está
a ponto de ser crucificado. Ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia o sofrimento que ele ia passar, mas ele tinha uma opinião própria, ele tinha uma escolha dele. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E qual é a nossa vontade? Qual é a tua vontade? Jesus orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, como quem diz: Deus, se possível, me livra disso. Ele não orou dizendo: Deus, que seja feita a tua vontade, porque eu estou sem ideia. Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Então, qual é a tua ideia para a tua vida? O que você quer fazer com a sua vida? Para onde você está caminhando? O que você está fazendo? Quem você quer ser? Sabe, a vontade de Deus, ela é soberana, porque também tem a segunda parte dessa oração: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Que a vontade de Deus é soberana, a gente sabe, que a vontade de Deus é absoluta, a gente sabe, mas e a sua vontade para a sua vida? Sabe, um erro que muitos de nós cometemos é que nós estamos deixando a nossa vida na mão dos outros. Quando esse outro é Deus, amém, glória a Deus, aleluia, Ele vai fazer a vontade dEle, a vontade dEle é perfeita para nós. Mas e quando você deixa a vontade da sua vida, a escolha da sua vida, na mão de uma outra pessoa, na mão de uma amiga, na mão de um amigo, sabe, na mão de um parente, e aí essa pessoa começa a escolher por você? E como é ruim alguém que não tem autonomia. Sabe quando você está em uma roda de amigos, ou você está conversando com uma galera, e você percebe que você não tem autonomia, independente do que você dizer, independente do que você falar, as pessoas não vão te dar ouvidos, você não tem autonomia para decidir nada ali. Você já passou por alguma situação assim, não? Talvez você está diante de uma reunião e várias pessoas importantes, e você ali ouvindo, e você tem estratégias, mas você não tem autonomia para abrir a boca e dizer: olha, eu acho que a gente poderia ir por esse caminho. E muitos de nós estamos fazendo exatamente isso com a nossa vida. Temos autonomia sobre a nossa vida, temos governo sobre a nossa vida, e aqui eu peço para você, por favor, não me entenda mal, nós já falamos 10 vezes que a vontade de Deus é soberana, que o governo de Deus é absoluto. Eu estou falando aqui sobre essa terra, eu e você. Por exemplo, hoje você poderia ter escolhido ficar em casa, e mesmo a vontade de Deus sendo absoluta sobre a sua vida, essa era a sua escolha. Você consegue entender isso aqui que eu estou falando, não? Eu sei que a vontade de Deus me trouxe até aqui, eu sei que os planos de Deus me trouxeram até aqui, mas eu sei que as minhas vontades não me trariam até aqui, porque muitos de nós estamos em um lugar que só Deus poderia ter nos colocado. E se você não está nesse lugar ainda, eu te dou um conselho nessa noite: escolha fazer a vontade de Deus, e escolha viver os planos de Deus. Mas quantas vezes eu e você fazemos a nossa própria vontade sem consultar a vontade de Deus, e nos damos mal, e quebramos a nossa cara? Quem aqui hoje sofre consequências de uma escolha que fez há algum tempo atrás? Deixa eu ser mais claro com você. Quem aqui hoje paga parcela de alguma coisa que comprou e se arrependeu? Uma escolha que você fez, não foi? E agora você precisa pagar esse boleto, é ou não é verdade? Sabe aquela coisa que você paga e você diz: cara, o que é isso? Quantas vezes você já, vamos ver se você é assim como eu, você abre a fatura do cartão e está lá um nome mega estranho, uma parada mega diferente, tipo feita em 4 vezes. Cara, o que é isso, mano? Para estar em 4 vezes, isso é alguma coisa muito importante. O que eu comprei? Sabe esse negócio que você escolhe e depois você nem lembra o que você escolheu, o que você fez. Esses dias a gente saiu com uma galera, eu não vou falar o nome da pessoa aqui para não expor ela, mas a gente pediu um lanche e era muito rápido o lanche, tipo em 5 minutos chegou. E a pessoa ficou tipo assim, cara, o que eu pedi? E aí eu fiquei, na hora que essa pessoa falou isso, eu fiquei pensando: cara, olha como é importante as escolhas que a gente faz, e quanta coisa a gente escolhe e a gente nem lembra que escolheu. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Você lembra do dia que você escolheu ela, não? O dia que você talvez escolheu ela para ser seu namorado, sua namorada, você escolheu para ser seu amigo. Você lembra como nasceu essa amizade? Tenta lembrar. Como nasceu essa amizade? Conversa com ela aí 30 segundos, tenta chegar num acordo. Como que nasceu a nossa amizade? Onde eu te vi pela primeira vez? Porque a gente não lembra. Quando que eu te adicionei? Quando que eu te segui no Instagram? Sabe, quando que eu adicionei teu número no meu WhatsApp? Como que começou? Como que nasceu? Quando que eu escolhi conviver com você? Porque são escolhas que a gente faz e que perduram durante toda a nossa vida, e escolhas que às vezes a gente não dá atenção. Você não precisa levantar a mão aqui agora, mas quantos amigos hoje,
Você precisa suportar, porque um dia você escolheu ser amigo dessa pessoa. Tem gente que levantou a cadeira quase. Não precisa se manifestar, mas você pode testificar no seu coração nessa noite, amados irmãos. Quantos podem? Porque, peraí, um dia eu escolhi. Só que você sabe qual que é o doido das nossas escolhas? É que nós vamos mudando. Mas às vezes nós escolhemos coisas que duram durante anos. E durante esses anos nós vamos mudando. Mas as escolhas continuam. Por isso que é muito importante quando nós falamos sobre relacionamento. Porque a namorada que eu escolhi para mim hoje, ela vai ser a minha esposa daqui 20 anos. Mas será que eu escolhi ela com a minha cabeça de agora? Ou eu já escolhi pensando no dia que eu me casar com essa mulher, e no dia que ela vai ser a mãe dos meus filhos, ou no dia que esse cara vai ser o pai dos meus filhos? Porque tem gente que escolhe o namorado, a namorada, essa semana. E aí semana que vem a gente vê como é que vai ser. E aí mês que vem a gente vê o que acontece. E aí aquele quebra-pau, um não tem nada a ver com o outro, né? Parece que se escolheram no escuro. E aí você fica pensando, cara, como vai dar certo? Quem poderá nos ajudar? Porque esse é o poder das escolhas na nossa vida. Você quer ver só uma coisa? Tudo que eu e você estamos colhendo hoje é fruto das coisas que nós plantamos há alguns dias atrás. É ou não é verdade? Por exemplo, a parcela que eu falei que você está pagando. Essa parcela hoje, um dia você já saiu de uma loja sorrindo muito, com uma sacola na mão. E hoje você olha para aquilo e você chora. Por que eu comprei isso aqui? Por que eu fiz essa escolha? Mas no dia da escolha é uma alegria. Agora você precisa ser sincero comigo. Quem já foi numa lanchonete com os amigos e o lanche do seu amigo chegou e ele era melhor que o seu? Não dá aquele arrependimento? Cara, uma coisa que eu acho que a gente poderia tentar implantar aí agora com a inteligência artificial. Um Ctrl+Z da vida. Sabe quando você erra uma planilha e você dá um Ctrl+Z e volta e está tudo bem? Não tem hora que na vida a gente precisava de um Ctrl+Z? É ou não é verdade? Sabe aquele negócio assim, tipo assim, cara, não, peraí, não era isso, eu errei na escolha. Mas a verdade é que as escolhas, elas são reais e elas perduram a nossa vida. Então, você não precisa começar a chorar pelas escolhas que você fez, você precisa começar a cuidar com as escolhas que você vai fazer. Porque se o que você plantou ontem, você está colhendo hoje, o que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. E quais são os frutos que você quer colher amanhã? Quais são os frutos que você quer colher daqui uma semana, daqui um ano, daqui 10 anos? Aonde você quer estar daqui 10 anos? Você consegue entender que as suas escolhas de hoje vão definir o teu futuro? E aqui muda tudo. Porque agora eu não começo mais a fazer as escolhas pensando no agora. Porque agora somos jovens, somos legais, somos bonitos, somos saudáveis e estamos vivendo uma boa vida. Mas e daqui 30 anos? E daqui a 50 anos? São as escolhas de hoje. Quem aqui já é formado na faculdade? Quem já se formou na faculdade? Levanta a mão um pouco mais alto, você pode ter um pouco de orgulho dos anos que você passou sofrendo. Hoje você é formado na sua faculdade. Muitas pessoas se arrependem, muitas pessoas não se arrependem, muitas trabalham na área, outras não trabalham em coisas nada a ver. Mas quando você escolheu o seu curso, a sua faculdade, você sabia que daqui a 10 anos você continuaria sendo formado em tal curso. Mas no dia que você escolheu, talvez você não pensou nisso. E enquanto os anos vai passando e você está ali naquele ambiente universitário, pelo menos uma vez por dia você pensa em desistir da faculdade. Ou foi assim só na minha faculdade? Pensar em trocar de curso. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu estou viajando nisso aqui. Como é que eu vou trabalhar com isso? O que eu vou fazer com isso? Mas foi uma escolha que eu fiz. E quais são as escolhas que você está fazendo hoje? Pelo que você está escolhendo hoje? A nossa vida, gente, é feita de escolhas. Escolhas boas ou ruins, elas têm consequências. Consequências boas ou consequências ruins. E quais são as coisas que nós queremos colher? Já parou para pensar? Qual é a história que você quer contar daqui 5 anos? Deixa eu ser um pouco mais direto com você. Ano que vem, você vai entrar no seu Instagram e você vai ir nos arquivados do seu Instagram. E o que você quer assistir nos seus stories? De um ano atrás.
Porque isso são escolhas que nós estamos fazendo hoje. E essas escolhas foram feitas por nós. É muito importante nós termos a plena convicção disso. O que nós estamos escolhendo. Somos seres humanos, somos criados por Deus, e isso nos difere de todos os outros seres humanos, de todas as outras raças humanas vivas nessa terra. O poder de escolher, o poder de fazer uma escolha. Enquanto eu escrevia essa mensagem, eu ficava pensando sobre os cachorros. Quem é que tem cachorro? Quem é que tem cachorro? O teu cachorro, ele não vai acordar amanhã de manhã. Amanhã não, amanhã é domingo, né? O cara que acorda cedo no domingo, ou ele vai na feira, ou ele está muito desorganizado, né, cara? Ah não, amanhã você vai precisar acordar para vir no culto, amém? Mas o teu cachorro, ele não vai acordar segunda-feira dizendo assim: não estou gostando da minha ração, vou procurar um emprego e tentar uma vida melhor. Você pode confirmar isso, não? O seu gato, ele não vai acordar e dizer: não estou gostando dessa comida, eu acho que eu vou procurar um emprego para ver se eu consigo uma casa melhor para morar. Por que eles não fazem isso? Porque eles não têm o poder de escolha. Você consegue entender? Mas eu e você temos esse poder de escolha. E o que nos dá esse poder de escolha? O que diz lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que eu e você somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então eu e você temos o poder de escolher. E o que nós estamos escolhendo? O que você está escolhendo? Sabe, o que nos dá esse poder de escolha é isso que nós podemos fazer. Olha só, eu vou ler para você, Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O nosso diferencial então para qualquer outro tipo de raça humana nessa terra é a capacidade de acordar e viver o sonho de Deus para a nossa vida. A capacidade de acordar e fazer escolhas. A capacidade de decidir o que fazer. Você consegue entender que quando você acorda, acordar é a sua primeira decisão? É a sua primeira escolha. Porque você pode escolher colocar um modo soneca por mais 15 minutos ou levantar e ir fazer o que você tem para fazer. Aqui começa uma escolha que pode mudar muita coisa no seu dia. Porque 10 minutos a mais de sono não vai fazer você descansar um pouco mais. Muito pelo contrário, vai te dar muito mais preguiça. Mas 10 minutos no seu dia pode fazer você chegar atrasado no seu trabalho. Pode fazer você sair de casa e esquecer de lavar o rosto ou de escovar os dentes. Pode fazer você sair de casa e não colocar a roupa que você queria ter colocado. Porque a primeira escolha do seu dia pode influenciar durante todo o seu dia. Então a primeira escolha que eu e você temos ao acordar é levantar, é acordar. E aí depois você escolhe se você vai escovar o dente, lavar o rosto, ou se você vai tomar um banho, qual roupa você vai colocar, você escolhe qual o trajeto você vai fazer para chegar até o trabalho. E todas essas escolhas vão tendo um tipo de consequência. Por exemplo, se você escolhe o trajeto errado para ir para o trabalho, e você pega um trânsito, e você pega uma obra, você vai ficar um pouco atrasado. Se você sai de casa e você escolhe não tomar café, começa a dar 11 horas, parece que tem alguém te comendo por dentro. E você diz: por que eu não tomei café? Mas você não pensa: não, porque eu não escolhi tomar café. Você vive. E a vida, ela vai sendo vivida muitas vezes sem nós darmos atenção para as escolhas que nós fazemos. Só que tem gente que esquece de escolher tomar café. E tem gente que esquece de Deus. É um pouco diferente uma coisa da outra. E também uma coisa é um pouco mais importante do que a outra. Mas quantas vezes eu e você chegamos no final do dia em casa cansados e pensamos: cara, eu não lembrei de Deus um dia hoje. Eu não fiz uma oração. Eu não perguntei para Deus o que eu tinha que fazer hoje. Cara, peraí, o dia está acabando e eu nem lembrei de Deus. Porque nós vamos vivendo sem dar atenção para as escolhas que nós vamos fazendo. E nessa noite, nesse primeiro episódio dessa série, eu quero falar com você sobre a primeira escolha e a mais importante. Escolha priorizar Deus acima de todas as coisas. Sabe, é acima do teu negócio, é acima do teu trabalho, é acima dos teus relacionamentos, é escolher Deus antes de tudo.
E isso daqui não é um papo religioso. Você sabe o poder que tem uma escolha com Deus e uma escolha sem Deus. Porque muito provavelmente você já fez algumas escolhas sem Deus nessa vida. E você sabe as consequências disso. E muito provavelmente eu espero que você tenha feito muitas escolhas com Deus. E você sabe quais são as consequências disso. Agora a pergunta que fica é: nós estamos escolhendo Deus? Ou será que Deus está sendo a consequência da vida que a gente vive? Sabe o que é Deus ser a consequência? É você andar e tropeçar e machucar o pé e dizer: meu Deus, consequência. É você ver uma notícia triste e dizer: meu Deus, consequência. São essas consequências que vão fazendo a nossa vida ruim. Porque Deus não pode ser consequência. Deus precisa ser a primeira escolha. O dia que Deus for a consequência para você, cara, está tudo errado na tua vida. O dia que você lembrar de Deus só quando você está sendo perseguido, só quando você está sendo machucado, Deus se tornou uma consequência para você. Deus se tornou uma consequência das coisas ruins que acontecem na sua vida. Sabe, essa semana eu estava ouvindo um podcast que a Fábio me mandou. Cadê a Fábio? Está ali. A Fábio me mandou um podcast de uma mulher que eles vivem e pregam com igrejas perseguidas, com pessoas cristãs perseguidas. E essa mulher, ela falou uma coisa nesse podcast que me marcou muito. Essa mulher diz que quando eles vão para esses povos perseguidos, quando eles vão pregar para esses povos, e eles perguntam: olha, o que vocês querem que a gente ore por vocês? A primeira coisa que vem na cabeça deles é que cesse a perseguição. E a resposta é: não, que nós possamos ser ainda mais fiéis a Deus. Você consegue entender? Cara, eu me arrepio falando isso, porque a primeira perseguição que a gente vê, a gente ora: Deus, me livra da perseguição. Mas a perseguição é a consequência da escolha que eu fiz. Eu escolhi Deus. A minha oração precisa ser: Deus, faça com que eu seja ainda mais fiel ao Senhor, para que quando vier a perseguição, para que quando vier o dia mau, eu não negue, eu não vire as costas, que eu possa ser leal ao Senhor, à escolha que eu fiz. Sabe por quê? Senão o dia que você sair com a galera que bebe, você dizer: eu escolhi não beber, eles vão rir da tua cara e você vai beber. Por quê? Você está sofrendo as consequências da tua escolha, cara. O dia que você estiver ali com a sua namorada, só vocês dois sozinhos, e a primeira oportunidade de transar, vocês dois transam e caem em pecado, e aí depois vocês vão sofrer a consequência disso. É o peso na consciência. A gente não deveria ter feito isso, senão quando não vem um filho de primeira. É a consequência da tua escolha. Você sabe o que deve fazer, você também não sabe o que deve fazer, mas é você que escolhe. O que nós estamos escolhendo? O que você está escolhendo? Cara, será que Deus está sendo a primeira escolha do seu dia? Sabe, eu não estou falando aqui de você levantar e dobrar seu joelho e fazer 3 horas de oração, porque muitas realidades não são possíveis isso. Porque você precisa acordar e já ir para o trabalho e já... Mas será que você não tem 10 minutos para Deus? Será que durante o seu trajeto de casa ao trabalho, que dura ali 5 minutos, você não consegue pensar em Deus? Você não consegue focar um pouco mais em Deus? Sabe, se Deus não for a nossa primeira escolha, em qual lugar Ele está? Sabe, nós precisamos, gente, guardar isso no nosso coração e lembrar disso para sempre. Deus precisa ser a nossa primeira escolha. Amém ou não amém? E agora nós vamos para a palavra, amém? Quando Marta e Maria, elas estão ali existe algo muito precioso, que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Porque ali existem 2 realidades, no mesmo lugar. E muitas vezes essas 2 realidades estão dentro de nós. Sabe por quê? A presença de Jesus é algo real. Porém, existe uma diferença muito grande entre estar na presença de Jesus e escolher estar perto de Jesus. Por exemplo, esse lugar aqui é um lugar onde a presença de Jesus está. Porém, você pode escolher estar perto da presença. Talvez você está aqui, você está viajando, você nem sabe o que eu estou pregando, você está mexendo no celular, você está contando quantos azulejos tem no chão, você já mexeu na unha, você já arrancou a cutícula, você já, sabe? Será que você está focado naquilo que Deus tem para falar para você nessa noite? Teve um dia que eu fui pregar numa igreja, e era um culto de adolescentes. E eu estava pregando e tinha uma galera assim, e eu estava pregando, e adolescentes, você sabe que eles não conseguem ficar parados. E tinha 2 adolescentes bem na minha frente assim, ó, tipo igual a Thaisa e a Vitória aqui. E aí, ele estava abraçado assim no menino,
E aí ele fazia assim, ó, enfiava o dedo no ouvido do menino. Aí o menino fazia assim e virava pro outro lado. Aí, cara, o menino ficava paradinho assim, ó, e eu falando, e eu olhando pra eles, e falando. Aí tinha uma hora que ele fazia assim, ó, e enfiava de novo. O menino... Aí eu fiquei pensando, cara, vê se isso não é um enviado do Satanás para tirar a paz do cara no meio do culto. E ficar enfiando o dedo na orelha do cara durante a pregação. E quantas coisas estão atrapalhando eu e você no momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui agora porque eu estou pregando e eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo, não. Mas quantas vezes no seu dia você ouve palavras de Deus para a tua vida e você está viajando? Sabe aquela oraçãozinha que a gente faz? Deus, que neste dia eu esteja na sua presença. Marta estava na presença de Jesus, mas ela não escolheu estar perto da presença. E estar perto é uma escolha. Tem gente que está na igreja há anos e anos e anos, perto da presença, diante da presença, mas nunca escolheu, de uma vez por todas, se achegar à presença. E aqui muda a nossa vida. Quando nós estamos diante da presença gloriosa de Jesus, nós temos duas escolhas. Que legal, Jesus muda a vida das pessoas, e a minha vida continua a mesma, desde o início. Ou será que eu posso fazer como Maria, me achegar diante da presença? E não vem com a desculpa que você está trabalhando, que você está fazendo, que você está tocando, que você está pregando, que você está lendo, que você está orando, que você está limpando o chão da igreja. Porque se você não fizer, outro vai fazer. Mas se você não se achegar diante da presença, ninguém vai poder se achegar por você. Então essa é a escolha que você tem. Deixa eu dar um testemunho meu aqui. Eu odeio o pregador que fala de si mesmo, mas eu vou ser um pouco desses tipos de pessoa. Eu sou criado na igreja desde pequeno. Essa igreja tem 10 anos e fazem 10 anos que eu estou nessa igreja. E eu comecei como qualquer um começa. E estou até hoje servindo, limpando, ajeitando, fazendo 1 milhão de coisas. E eu lembro que dos anos de 2015 a 2017 foram os piores anos da minha vida. Mas quem me olhava, eu estava vivendo os melhores anos da minha vida. Sabe por quê? Eu fazia tudo. Eu fazia tudo na igreja, cara. Eu servia na mídia, eu servia na técnica, eu limpava, eu chegava mais cedo, vamos pintar a parede, vamos rebocar, vamos limpar, vamos organizar a cadeira, vamos fazer. Eu estava. Mas eu estava fazendo. Mas eu não conhecia o dono da obra a quem eu estava servindo. Então eu estava dentro da igreja fazendo 1 milhão de coisas, só que longe da presença. Até que no dia 17 de abril de 2017, eu escolhi me achegar à presença. E quando eu reconheci a presença de Jesus, eu disse, cara, eu fiz muita coisa. Eu olhava para as paredes e eu dizia, cara, eu pintei essa parede, mas onde é que eu estava com a minha cabeça? Eu não sabia para quem eu estava fazendo, eu não sabia quem eu estava servindo. E nesse dia, Deus me revelou algo no meu coração que mudou a minha vida. Romanos 11:29, pois o dom e o chamado de Deus é irrevogável. E eu olhava para mim e eu dizia, eu estou vivendo o propósito de Deus. Porque qual é o propósito de Deus para alguém se não estar dentro da igreja? Mas tem gente dentro da igreja que está desviada e está servindo qualquer pessoa menos Jesus dentro da igreja. Às vezes a gente está servindo as nossas próprias vaidades. Olha como eu faço bonito, olha como eu faço legal. Mas se eu não fizesse, outra pessoa ia fazer. Mas Deus me deu a oportunidade de estar ali servindo e fazendo. Só que eu me perdi no meu serviço. Só que eu me perdi na minha vontade de fazer e não me achegar à presença. Enquanto eu escrevia essa palavra, eu lia esse texto, eu vi esse texto como eu nunca vi antes. Porque Marta estava fazendo 1 milhão de coisas e ela ia alimentar todo mundo, e ela ia servir. Se ela não fizesse, alguém ia fazer. Mas ela estava ali fazendo, mexendo nas panelas, arrumando as coisas para alimentar todo mundo. E Jesus disse, Marta, Marta, apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Quantas coisas eu e você estamos fazendo? E hoje, a gente não tem mais tempo para Deus. Porque a gente se afundou numa vida de fazer, e fazer, e fazer, e fazer. E você fazer muito, você trabalhar muito, vai te deixar muito rico. Mas o que adianta ter muito dinheiro e não ter paz e não ter alegria? A gente se afundou em uma vida de bater meta, de chegar em lugares e bater meta, e chegar em lugares e bater meta, e chegar em lugares.
E na quarta-feira eu estava pregando aqui, e eu ainda falei sobre isso. Nós trabalhamos muito, e todo mundo que trabalha e se esforça, conquista e consegue. Afinal de contas, o Senhor nos deu intelecto, o Senhor nos deu inteligência. Tem muita gente aqui que tem estratégia, que tem uma boa formação, que é um ótimo profissional. E deixa eu te falar, se você trabalha muito, você vai conseguir. Mas o que adianta você estar sentado na melhor cadeira do mundo, com os pés em cima da mesa mais cara do mundo, e dizer: e agora? Eu consegui, e agora? Chega um momento da minha e da sua vida que tudo perde o sentido se a gente não tiver a presença. Porque é a presença de Deus que traz sentido para todas as outras coisas. Não são as outras coisas que trazem sentido para a presença de Deus. Só que sabe qual que é o nosso erro? Muitos de nós estamos usando Deus como um trampolim para alcançar as coisas, e não as coisas para servir a Deus. Sabe, nós precisamos guardar isso no nosso coração, cara. Todas as coisas que eu tenho precisam cooperar para que o reino de Deus cresça e avance. E não é Deus que precisa cooperar para que o meu reino cresça e avance. Sabe, tem um texto, olha só esse texto, presta atenção nisso daqui. 1 Coríntios 10, 31, olha o que Paulo escreve. Assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que é fazer tudo para a glória de Deus? É tudo que eu tenho, servir a Deus, e não tudo que Deus tem, me servir. Então eu não venho para a igreja para ser servido, eu venho para a igreja para servir. Você sabe o que é culto? Culto é serviço. Você vem para a igreja para receber uma palavra, e eu posso garantir para você que eu estou lendo a Bíblia, que eu estou orando, e eu estou tentando ter uma vida santa com Deus, e eu, com a graça de Deus, eu espero trazer boas palavras para você ouvir. Eu também garanto para você que o Alan não tem ensaiado muito, e tem tirado as músicas, e a galera da técnica chega mais cedo, e eles passam o som, e as luzes sempre estarão boas, e o som, eu prometo isso para você. Mas e o teu serviço? Mas e o que você está fazendo? Mas e quem você está ajudando? Mas e quem você está tocando? Porque tem muita gente trabalhando para você estar sentado aí nessa cadeira agora me ouvindo. Mas você está trabalhando para quem? Sabe, mas eu estou trabalhando para quem? Mas a quem nós estamos servindo? Mas o que nós estamos fazendo? Senão nós usamos Deus como esse trampolim. Deus, eu quero uma namorada, e aí eu uso esse trampolim e eu alcanço uma namorada. Deus, agora eu preciso de um carro melhor, e aí eu uso esse trampolim e eu compro um carro melhor. Deus, agora eu preciso de um salário melhor, e aí eu uso esse trampolim e eu alcanço um salário melhor. Será que são as preocupações que não estão deixando a gente escolher Deus e chegar mais perto de Deus? Quando Mateus escreve no capítulo 6, no versículo 33, dizendo: escolham, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Escolher o reino de Deus, meu irmão, é escolher Deus, é escolher estar perto de Deus, é você escolher se achegar a Deus. Não é viver uma vida de Marta, de estar ali cozinhando e fazendo 1 milhão de coisas e abandonar Deus e abandonar a presença. Senão eu estou fazendo para homens, eu estou fazendo para ser aplaudido, eu estou fazendo para as pessoas me verem. Se isso aqui não causar transformação em alguém, eu preciso parar ontem. Se o que você está fazendo não está causando transformação em alguém, você precisa parar agora. Sabe, olha o que Mateus fala, num capítulo, 2 capítulos antes, do versículo 33. Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou como vamos nos vestir, pois os pagãos é que se preocupam com essas coisas, pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe qual é a minha necessidade, Deus sabe qual é a tua necessidade, Deus sabe o que nós precisamos. Mas será que eu e você sabemos quais são as escolhas que nós precisamos fazer? E a primeira escolha que eu e você precisamos fazer hoje é buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. É que Deus seja o nosso único caminho e o nosso primeiro caminho. Sabe, estar no caminho certo amanhã é você fazer as escolhas certas hoje. Você amanhã olhar e dizer: glória a Deus, eu estou no caminho certo. Sabe o que é isso? A consequência da escolha certa que você fez ontem. Agora você olha hoje e você diz: cara, eu estou vivendo qualquer coisa menos o que Deus tem para mim. Cara, eu estou vivendo qualquer coisa menos aquilo que Deus tinha para mim. Sabe o que é isso? A consequência da escolha errada que você fez ontem. E eu quero falar com você agora sobre 3 escolhas que eu e você precisamos fazer para colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Você está aí? Você está aí não? Olha só,
A primeira escolha que você precisa fazer, você precisa aproveitar ao máximo cada momento na presença de Deus. Sabe por que eu te falo isso? Porque se tem uma coisa que cai no nosso automático, é a presença de Deus. Quem aqui está na igreja há mais de 3 anos? Não sei, é crente, conhece Jesus. Levanta a mão bem alto assim. 3 anos, tá. 5 anos. 10 anos. Meu Deus, é muita gente crente. Agora eu estou até com medo do que eu falo. Então você já viveu alguma coisa com Deus? Você pode dar uma glória a Deus por isso ou não? Você já tem alguma experiênciazinha com Deus, amém ou não? Você já dormiu embaixo de algum banco em alguma igreja por aí? Amém ou não amém? Então tá bom. Então você é crente. Mas você também já teve muitos momentos com Deus, sim ou não? Sim ou não? Você já chorou na presença de Deus? Você já se alegrou na presença de Deus? Você já passou raiva na presença de Deus? Então você já viveu muita coisa com Deus. Sabe, você pode orar para Deus e dizer: Deus, a gente tem uma história. É ou não é verdade? A gente precisa respeitar a nossa história que nós temos com Deus. Então nós já passamos muitos momentos com Deus. Sabe qual que é o problema de quem passa muitos momentos com Deus? É que é muito fácil de começar a jogar fora um momento que tem com Deus. Por que eu estou te falando isso? Você está aqui nesse culto hoje, e o louvor tocou, e o Alelon, meu Deus, abençoadíssimo, e essa palavra com toda a graça de Deus está sendo abençoada, e depois o próximo culto, e depois. Mas sabe o que te faz perder os momentos com Deus? A certeza de que amanhã vai ter mais um culto. É só isso. Sabe o que te faz aproveitar até o último segundo com a pessoa que você ama? É você saber que ela também te ama. Mas sabe o que faz você jogar fora muito tempo do lado da pessoa que você ama? Saber que amanhã você vai ver ela de novo. Então, o que te faz perder esse momento desse culto? Você ter certeza que amanhã tem outro. E amanhã vai vir um pregador muito melhor e vai entregar uma palavra para você. E com a graça de Deus, amanhã vão tocar músicas muito melhores e você vai adorar a Deus. E amanhã o dia vai estar muito mais bonito e amanhã você vai estar muito mais legal. O que te faz jogar fora o momento de agora? A certeza do culto de amanhã. A certeza do teu relacionamento com Deus amanhã. Mas e se não tiver esse momento? E aqui eu não quero ser um profeta do caos dizendo que Deus vai te levar agora e aproveite porque esse é o seu último culto. Não. Provavelmente amanhã você vai estar aqui também. Mas provavelmente se você não entender isso amanhã, você vai jogar fora mais um culto com Deus. Você imagina aquele povo da Bíblia que eles ficaram 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem um profeta profetizar, sem Deus falar, o céu fechado. 400 anos. Mas agora você imagina outra coisa comigo. Você imagina o cara que ouviu a última profecia vinda de Deus. Você imagina o cara que ouviu a última vez a voz de Deus. E quando Deus falou de novo, esse cara nem vivo estava mais. Aquela foi a última vez que eu ouvi Deus. Todo culto, cara, todo momento com Deus precisa parecer que é a nossa última vez na presença de Deus. Só que enquanto a gente está com a certeza que amanhã tem de novo e depois de amanhã tem de novo, a gente vai ficar vivendo essa vida meia boca até quando? Até quando eu e você vamos ficar vivendo de amanhã Deus se revela de novo, amanhã Deus faz de novo, amanhã eu oro, amanhã eu peço? Olha o que Efésios 15 diz, Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. É aproveitar cada oportunidade, cara, na presença de Deus. Sabe, é derramar até a última lágrima, é cantar e gritar até não ter mais voz, é fazer, sabe, é ser extravagante diante de Deus. Porque nós estamos diante da presença de Deus. E aí entra a segunda escolha que a gente precisa fazer. Nós precisamos escolher nos livrar de tudo que nos atrapalha no nosso relacionamento com Deus. Olha o que Hebreus 12 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve.
que tem te atrapalhado no teu relacionamento com Deus? E aqui eu quero fazer uma coisa com você. Você tem celular? Pega o seu celular assim, pega o seu celular na mão. Pega o seu celular aí. Abre o seu bloco de notas. Abre aí seu bloco de notas, uma mensagem que você tem aí, uma conversa no seu WhatsApp. E eu quero que você escreva 3 coisas que atrapalham o teu relacionamento com Deus. 3 coisas. E você não vai escrever para mim, você não vai colocar no Instagram, você não vai twittar isso depois. É para você chegar em casa e lembrar. Talvez você vai sair daqui agora e vai comer e vai fazer um monte de coisa e não vai lembrar. Escreve aí agora 3 coisas que estão atrapalhando o teu relacionamento com Deus. Talvez você precisa ter mais tempo com Deus. Talvez você precisa acordar um pouco mais cedo. Talvez você precisa até dormir um pouco mais tarde, mas não é porque você estava vendo Netflix, é porque você estava fazendo seu devocional. O que está te atrapalhando? Talvez, cara, é o teu relacionamento, são as tuas amizades, é a pessoa que você está namorando. O que está te atrapalhando? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Tem coisa que eu e você estamos fazendo que não é pecado, e nós não estamos sendo condenados, mas estão nos atrapalhando. O que está te atrapalhando? Será que é o excesso de trabalho? Será que é a falta de tempo? O que está atrapalhando você? O que está te impedindo de ter um relacionamento com Deus? Por que você não consegue orar? Por que você chega, no final do dia, você coloca a cabeça no seu travesseiro e você diz, agora eu vou fazer uma oração. E você acorda no outro dia dizendo, cara, eu ia orar. Sabe igual o Samuel fez no retiro? Agora eu vou expor o Samuel aqui. Quem estava no retiro? Você lembra da vigília, né? O que aconteceu no culto? Todo mundo foi comer, foi jantar. E jantava, ia para o quarto, quem quisesse trocar de roupa e tal, e voltava para a vigília. O que aconteceu com Samuel? Domingo ele acordou de calça jeans, de tênis, vou para a vigília. E quantas vezes não aconteceu isso com você? Você acordou no outro dia, cara, eu estava orando. Ou você começa a orar e você começa a orar, Deus abençoe meu dia amanhã, porque eu preciso mandar aquele e-mail. Aí você começa a pensar, como eu vou mandar aquele e-mail? É ou não é verdade? Porque eu preciso fazer a ligação. Aí você estava orando e você começa se imaginando, falando no telefone naquela ligação. O que está te atrapalhando, cara? O que você precisa mudar hoje para ter mais relacionamento com Deus? Eu não sei o que você escreveu aí, mas eu oro por você em nome de Jesus, que o que você escreveu hoje, você possa decidir se livrar disso, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, uma forte salva de palmas para você, porque você vai ter força, cara. Você vai ter força em nome de Jesus. Você vai ter força para vencer. A gente precisa, cara, a gente precisa. Porque eu vejo muita gente, inclusive eu, vivendo uma vida meia boca com Deus. Ora e lê a Bíblia e aquela coisa toda. Mas, sabe, a gente pode fazer um pouco mais. A gente pode mergulhar um pouco mais profundo. Você está comigo nessa, não? Amém? Então vamos para o último ponto. Escolha priorizar a presença de Deus. E aqui muda tudo. Porque na grande maioria das vezes a gente segue a Jesus, a gente ouve a palavra, a gente ama Cristo, a gente abre mão de muita coisa para viver o que Deus tem para nós, mas a gente não prioriza a presença de Deus. Você sabe o que é priorizar a presença de Deus? É largar tudo, e só a presença de Deus faz sentido. Eu não estou dizendo aqui que você vai abandonar o seu emprego, e você vai colocar um tapete no seu quarto, e você vai ficar lá o dia todo, ó, Deus maravilhoso. Não. Você precisa trabalhar, em nome de Jesus, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa da vida. Mas é priorizar. A presença de Deus não pode estar antes do seu relacionamento, ou melhor, depois do seu relacionamento. A presença de Deus, ela não pode estar depois do seu trabalho. A presença de Deus não pode estar depois dos seus amigos. E aí se sobrar um tempo eu faço. E aí se der um tempo eu faço. E se der um tempo eu vou. Você sabe o que a gente faz quando a gente fala se der um tempo eu vou, se der um tempo eu faço? Com quem a gente não quer se relacionar? Vamos marcar uma janta. Vamos, se der um tempo a gente marca. Vamos sair para comer um negócio. Vamos embora, se der um tempo a gente sai. E quantos de nós não estamos assim com Deus? Deus, se der um tempo eu oro, se der um tempo eu leio a Bíblia. Posso te falar uma coisa? Sabe por que você não tem tempo para Deus? Porque Deus não é importante para você. Só isso. Porque tudo que é importante para mim e para você, nós temos tempo.
Eu tenho tempo de ver os meus stories. Eu tenho tempo de ver meus vídeos no YouTube. Eu tenho tempo de ver minha série na Netflix. Eu tenho tempo para sair com os meus amigos. Sabe para quem eu não tenho tempo? Para Deus. Porque Deus não é importante para mim. Agora, o dia que Deus for importante para mim, eu vou ter tempo para tudo. Porque Deus me ajuda a ter tempo para as coisas. Porque daí eu vou parar de perder tempo com um monte de amizade errada e vou começar a sair só com os meus amigos que Deus tem para mim. Você consegue entender o que eu estou falando? Eu vou parar de fazer os cursos errados. Não, eu não posso orar porque eu estou fazendo o curso. Deus não quer que você faça esse curso. E aí você não consegue orar porque você está fazendo a miséria do curso que não vai te levar para lugar nenhum. Não, eu não posso orar porque eu preciso sair com os meus amigos. Esses amigos não vão te levar para lugar nenhum. Eu não posso orar hoje porque eu preciso trabalhar mais 2 horas. Eu preciso fazer hora extra. Essas 2 horas de trabalho não vão deixar você mais rico e não vão deixar você mais pobre. Quantas coisas eu e você estamos jogando fora diante da presença de Deus, porque Deus não é importante para nós. Sabe, a presença de Deus precisa ser prioridade na nossa vida, cara. O dia que Deus for importante para mim e para você, a gente larga tudo e faz o que Deus falou para fazer.